Brasil é um dos 6 países que mais formam profissionais nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas quando a gente fala sobre a presença das mulheres nesses espaços, é outra história. De acordo com os dados do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, as mulheres representam cerca de 20% dos profissionais nas áreas de engenharia no Brasil. Ou seja, a cada 5 profissionais, uma é mulher. No Bem na Pauta de hoje, a gente conversa sobre o tema com quem vive isso no dia a dia. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardi, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Ritz. Então, para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber a engenheira cartógrafa, vice-presidenta do Sindicato dos Engenheiros do Paraná e também coordenadora do coletivo de mulheres do sindicato, Ágata Branco. Seja muito bem-vinda. Obrigada aí pelo convite. Acho que vai ser uma conversa bem produtiva, mas antes da gente conversar sobre o tema em si, queria te conhecer um pouquinho melhor. Você é daqui mesmo de Curitiba, nascida e criada, ou veio parar aqui por outros motivos? Quem que é a Ágata? Bom, eu sou paulistana. Ok. Vim para Curitiba pequena, né, com 4 anos. Meus pais são jornalistas, então eles vieram para cá para trabalhar. E eu vim pequena e me considero já uma curitibana, né? Já há bastante tempo morando aqui, faz família aqui, enfim. Ah, com certeza. E, bom, você falou que seus pais são jornalistas, então eu tô curiosa para saber de onde que veio o teu interesse pelas exatas, por uma parte que não é bem jornalismo, né? Não tem tanto a ver. Bom, posso dizer que foi um pouco incentivo também da minha mãe, né? Por fazer engenharia, para não atuar na área de jornalismo, ela falou, faça outra área. E também porque eu via que minha mãe trabalhava muito com jornalismo, 6 por 1, né? Sim. Então eu não queria isso. Eu queria algo que eu pudesse ter um trabalho remunerado e que tivesse também uma vida pessoal, né? E com a família. Isso eu já, desde sempre pensava isso. Até eu pensava eu queria fazer um trabalho meio período ainda. Olha só. Mas, enfim. E aí, pensando nas exatas, eu sempre gostei muito de ver avião, né? E eu queria entrar na aeronáutica. Aí eu tentei me alistar, na época, em 96, mas não podia, porque eu era mulher. Porque eu queria pilotar avião. Não era permitido? Não era permitido naquela época. Caramba. Mulher se alistar. Aí o que eles me instruíram é que eu podia entrar lá como engenheira, como médica ou como professora, né? Fazer algumas dessas 3 áreas e daí eu poderia ingressar depois de formada, né, na aeronáutica. Então, aí eu fui em busca de uma área da engenharia, porque eu já tinha feito magistério, né, então eu não queria ser professora. E eu fui numa área ali da engenharia que tivesse a ver com, talvez, um futuro aviação. E aí eu fui fazer engenharia cartográfica. Mas, claro, a gente planeja uma coisa e acontece outra no caminho. Sim. Então, no último ano da minha graduação, eu estava grávida, então eu me formei, eu estava de 9 meses, 1 mês depois meu filho nasceu, então eu mudei todos os planos ali, e enfim, aí acabei atuando mesmo na cartografia, e não me arrependo, né, é uma área que eu gosto muito, então é isso. Que legal! Você pode explicar um pouquinho pra gente o que é engenharia cartográfica, para quem não conhece? Na minha cabeça, pelo menos, vem assim, matemática e geografia. Acho que são as 2 áreas que vêm na minha cabeça, mas queria que você explicasse pra gente certinho. Tem muita matemática e geografia, e hoje a cartografia faz parte do nosso dia a dia, em tudo. Então você acessa o Waze, ali existe um mapa, existe um GPS, existe uma imagem de satélite, existe um levantamento, uma infraestrutura, indicação dos locais, ali é uma cartografia, né, que te leva para onde você quiser. Sim. Então essa é a parte base que a gente consegue, depois que veio o Google, né, o Google Earth ali, a gente conseguiu falar um pouquinho mais o que é a nossa, o que a gente faz. A gente mapeia tanto o céu, a terra, o oceano, então essa é a parte que nós podemos fazer, trabalhar com imagem de satélite, com topografia, né, que o pessoal entende um pouquinho mais, que é a parte de levantamento de campo, você vê uma infraestrutura, então tem a parte de levantamento, tem a parte de levantamento dos imóveis, então assim, a cartografia ela é muito ampla, então só dando uma Sim, assim, panorama.
Da superfície, né? O que a gente consegue, porque realmente é bem técnico, imagino, né? É bem técnico, mas hoje é muito mais palpável de mostrar, de falar, de explicar. Hoje, nas escolas, a partir, se não me engano, da 5ª série, já se fala em topografia, em cartografia, no ensino médio se fala sobre geoprocessamento. Então, hoje, se fala muito mais sobre essa área que é nossa, né? Sim. Muitas outras engenharias atuam, mas é uma área que inicia com a cartografia. Que legal. E falando um pouquinho sobre a sua família, você foi a primeira mulher a entrar nas exatas, ou você teve algum outro exemplo, assim, outra inspiração que te levou para esse caminho, ou você realmente capinou ali sozinha, pensando nessa parte, assim? Fui a primeira mulher a entrar nas exatas. Que legal. Na federal aqui. Eu tenho um tio, meu padrinho, que é engenheiro agrônomo, mas minha família não é da área de exatos. Como eu falei, meu pai e minha mãe são jornalistas. E minha família, assim, nem todos cursaram, né, a universidade. Sim. Mas os que cursaram ali são de outras áreas. E você sofreu algum tipo de resistência quando você foi ali se inscrever para o vestibular? Você falou que seus pais são bem... Sim. Te apoiam bastante, sim, né? Então foi tranquilo, assim? Foi tranquilo. Ah, que bom. Para me inscrever foi ok. Assim, depois quando você entra na universidade, tive muito... eu fiz escola pública, né? Fiz magistério. Então, a gente sabe que a escola pública tem um déficit, né? Aqui no Paraná, pelo menos na minha época, tinha esse déficit. Então, eu sentia muita falta, tinha muita falta na matemática, na física, que no curso de engenharia a gente é muito cobrado, né? Então, muitas coisas eu fui aprender na universidade mesmo. Mas, assim, eu tinha uma rede de apoio dentro da universidade, né? De colegas, mulheres, e que a gente estudava sempre juntas. Então, era um apoio numa na outra, e claro, os colegas também, mas a gente tinha algumas questões com os professores, né? Às vezes a gente naquela época não se falava em assédio, mas existia, e hoje a gente sabe que a gente sofria assédio. E naquela época a gente não sabia, né? Então, mas a gente, com esse apoio aí de algumas professoras também que foram, que eu posso dizer que foram importantes ali na minha formação, professoras mulheres, engenheiras, e as colegas minhas, que são amigas até hoje também, né, juntas ali, eu consegui concluir a engenharia. Eu ia te perguntar isso, porque a gente tem casos de salas de aula de engenharia que tem às vezes 1, 2, 3, 4 mulheres, realmente é um número a diferença é bem visível. Você gostaria que algo tivesse sido diferente? Ai, gostaria. Se a gente tivesse mais mulheres, embora na cartográfica até tem mulheres, porque muitas mulheres que entram, pelo menos entravam, na minha época a gente sabia que tinha meninas que entravam na engenharia cartográfica e queriam fazer arquitetura. Ok. Aí acabavam optando pela cartografia, né? Então acabavam tendo mais meninas ali na cartografia. Mas mesmo assim, são mais professores que a gente tem homens, né? Sim. Não tanto mulheres. Mas, enfim... Você entrou na faculdade em que ano mesmo? Eu entrei em 1997. É bem diferente do que eu imagino, sim, hoje em dia, né? Sim, mas ainda existem uns professores daquela época hoje. Ah, é? Olha só. Sim. Acho que hoje na universidade existe uma discussão maior sobre isso. Naquela época, às vezes, imagino que muitos termos que a gente conhece hoje, ou enfim, conhecimentos que a gente tem hoje sobre diferença de gênero, não era nem uma questão, nem era pensado. Não, a gente tinha a questão... Hoje a Universidade Federal, ela evoluiu muito nessa questão pessoal, né, da humano das pessoas. Sim. Então, eu acompanho sempre a Universidade Federal ali, e você vê a evolução ali que teve ao longo desses 20 anos, né? Que bom. Que bom, exatamente. Porque que nem eu estava grávida no último semestre, né? Terminando a universidade, e a gente não tinha apoio. Depois que você se formaram, era estagiária, você não tem direito a nada, né? Você é estagiária, tchau, direito zero. E hoje eu vejo que a universidade tem um programa para as meninas grávidas que estão se formando, até para dar um apoio financeiro depois, né? Sim. Então, naquela época não existia isso, né? Eu não sei se para estagiárias tem esse apoio, mas eu sei que para estudantes
tem esse apoio. É um avanço significativo. É um avanço significativo. Uhum. Eu que tive e sofri isso na pele, assim, sei que é... Porque daí eu tive que ficar 1 ano praticamente parada, né, com o bebê, porque até eu era casada, sou casada, e já era casada naquela época, tive o apoio ali, meu marido, né? Então, Sim. não fosse ele ali, não conseguiria seguir. Nossa, acho difícil imaginar. É. O último ano ainda é um ano tão difícil. Exatamente. Era um ano muito difícil, às vezes sentar no tablado e ficar chorando. Aham, Sabe? porque tem TCC, tem que terminar as Sim. horas, tem que mostrar certificado, depois tem a colação. Sim. É um momento, assim, de altos e baixos, e ainda mais com uma gravidez no final também, né? Eu era, na época, ainda era coordenadora da comissão de formatura. Não acredito, meu Deus! Sim, junto com as meninas, mas eu acabava Sim. ali, tocando ali, porque cada um, as colegas, cada um, na cartografia tinha muito isso, o pessoal se formava aqui e iam para vários lugares do Brasil. Sim. Né, para trabalhar. Então, chegava no último ano, todo mundo já estava trabalhando. Sim. Então, cada um ia para um lado. Eu lembro que eu fiquei organizando a formatura. Então, o pessoal acabou vindo para a formatura. Sabe? Sim, sim. Que bacana. E você comentou, você atua na área há uns 20 anos, mais ou menos? Há mais de 20 anos. Porque na época que eu entrei na faculdade, a partir do 2º ano, eu já comecei a fazer estágio, que eu acho que isso é muito importante para quem está ingressando numa universidade. Sim. Começar a fazer estágio, né? Começar a ter o que a gente chama aí network, começar a trabalhar, conhecer as pessoas em várias áreas, né? Isso para qualquer área que você vai atuar, mas assim, fazer que nem eu que fiz vários estágios, então trabalhar em órgãos públicos, privados, isso te dá uma rede de contatos muito boa e que depois, para mim, para eu voltar a trabalhar, foi fácil até, porque daí eu acionei os contatos, falei, não, agora eu vou voltar. Acionei os contatos, daí já consegui uma vaga, e daí você vai evoluindo, sabe? Sim. E eu acho que isso é bem importante aí, no começo da carreira, não deixar, eu vou fazer estágio lá no final. No final você não consegue. Sim, porque já está bem concorrido daí também, né? E porque, assim, poucas empresas querem contratam um estagiário de último ano, que não fez... Que já vai se formar, já vai embora. Exatamente. Então, eu acho que é bem importante aí. E aproveitar a universidade também, né? Ainda mais se ela for pública. Sim. Né? A gente tem aí a vontade de eu vejo o pessoal que faz... eu também, né? Você não aguenta mais, quer sair logo da universidade, quer se formar, mas, assim, aproveita o tempo que você está ali dentro, porque, principalmente a Universidade Federal, ali tem muitos projetos legais, sabe? Tem muita coisa para você aprender ali dentro. Às vezes você pode estender um pouquinho mais o seu curso, mas você pode fazer uma extensão fora do país. Sim. Né? Então, é importante esse momento que você está ali, porque depois você vai seguir só trabalhando. Sim. Claro, estudando também, porque a gente nunca para de estudar, mas mais focada no trabalho. Sim, e você comentou um pouquinho sobre os professores, essa relação professor-aluno é muito importante na faculdade, até pensando em questão de saúde mental, para a gente se manter ali, né, porque a gente não se mantém num ambiente que é muito difícil de se conviver, né. Hoje a gente tem uma mudança de mentalidade, imagina em alguns professores, né, que tem se atualizado, tem aberto um pouco a cabeça. Queria te perguntar sobre essa relação, como que ela foi para você, se ela, até pensando nas professoras mulheres também como uma parte importante nessa formação. Então, eu digo que as professoras mulheres que eu tive ali foram umas 5, talvez, professoras, ou um pouquinho mais, mas da engenharia, que foram, para mim, muito importantes, né? Que a partir delas ali, que elas eram o meu norte ali dentro da universidade. Então, quando a gente tinha qualquer problema, né, seja com um professor, seja com colegas, a gente era nelas que a gente ia. E problemas até de estudar, elas sempre apoiavam a gente, sabe? Sim. Então, e até um espelho para o futuro, né? Olha, ela chegou ali, ela trabalha com isso, trabalha com aquilo da aula. Exatamente. Então, assim, elas eram... eu me espelhava muito nelas, assim, e consegui o apoio delas e... como é que eu vou dizer para você? Não só me espelhava, mas hoje, assim, né... tem uma palavra, fugiu. Não tem problema. Queria te perguntar também sobre a entrada no mercado de trabalho, porque é outro momento também, né? Na faculdade, óbvio, tá ali aprendendo, estudando, mas no mercado de trabalho é um pouco diferente, porque existe uma competitividade um pouco maior, existe expectativas que você tem que alcançar. Como foi para você e como foi também acompanhar suas outras colegas, né? Não sei se todas foram para outros cantos do Brasil, mas como foi esse momento de também acompanhar as suas colegas todas tentando ali um espacinho no mercado de trabalho?
Não, foi muito legal, assim, a gente tinha uma colega minha que ela, no último ano ela morava não sei se era Londrina, se não me engano, ela ia e vinha, porque o marido dela, ela também casou durante a faculdade, e ela se mudou para Londrina, mas ela vinha durante a semana e ia final de semana. Cansativo. Aí depois ela acabou fazendo um intercâmbio para Londres, ficou um tempo fora, e depois veio para atuar no Banco do Brasil. Que legal, né? Então, uma dessas minhas amigas, uma outra amiga minha, que foi muito legal, assim, nossa, ela foi uma das primeiras, ou a primeira, posso dizer, engenheira de campo de uma grande empresa de engenharia de cartografia aqui de Curitiba. Que legal. Então, ela foi trabalhar no Nordeste se eu não me engano, posso falar errado, mas talvez projetos da Petrobras. Então, ela atuou em vários estados do Nordeste e do Norte, como engenheira de campo. Nossa, fantástico. Na nossa área, engenharia, e ser engenheira de campo é muito difícil. Ah, é? Olha, eu não tinha essa percepção. É muito difícil porque eles olham para você e vão falar, cadê o engenheiro? Sério? Eu tenho colegas que hoje agrônomas, que até do próprio Senge lá, que falam, a gente às vezes vai fazer um trabalho com agricultura familiar, chega lá para falar com o proprietário da terra e ele fala, tá, e o engenheiro, cadê? Não, eu sou engenheiro. Aqui na sua frente. Né, porque ele acha que a mulher vai lá para falar com a esposa, para falar sobre outras questões, mas não. Né? Então, a engenheira... Então, a gente tem mudado um pouquinho esse perfil, a passos que a gente vai dando, mas com muito trabalho, muita resiliência, muito esforço ali que a gente tem conseguido ali, e essas minhas colegas também. Que bom. Todas elas, né? Que bom. E não sei se você teve casos ou conhece casos de mulheres que se afastaram da engenharia, mas eu queria saber para você o que afasta as mulheres de uma carreira na engenharia. Às vezes nem começam, nem dão esse passo, por exemplo, no próprio vestibular, ou às vezes no mercado de trabalho acabam transicionando a carreira. O que faz com que às vezes não seja uma opção tão viável e tão desejada, né? A gente na engenharia tem muitas barreiras mesmo, é difícil. E o difícil não é nem pelo estudo, porque em qualquer profissão, qualquer área que você vai atuar, você vai ter que estudar, né? Seja no jornalismo, seja para fazer nutrição, seja para fazer medicina, para ser advogada. Então, qualquer área você vai estudar, né? Não é porque é matemática, porque para entrar na universidade a gente tem que estudar história, geografia, matemática, né? Claro, cada um tem um pouquinho né? Gosta mais de uma matéria, gosta mais de uma área, mas você vai ter que estudar. Então, aí a gente vê que as mulheres se dedicam mais nos estudos, sabe? Isso é estatístico. Exatamente. Isso em todas as áreas, em todos os níveis. Mas aí você vai chegando na universidade, na engenharia, ali a gente tem muitas barreiras, né? E são impostas pelo ambiente. Sim. Né? Então, a gente tinha professores ali que tinha assédio, não tem como falar. Era assédio moral, assédio sexual, sabe? Com as meninas, a gente sabe disso. E tem professores que estão lá até hoje, né? Que é muito difícil de você tirar. Mesmo hoje com a universidade tendo o papel dela, batendo em cima, a gente sabe que tem. Né? Então, o nosso papel e o papel das nossas professoras eram nos orientar, nos dar apoio e nos blindar, né? Eu sentia isso também, elas nos blindavam em relação a isso, né? Porque a gente também, quando a gente é jovem, hoje as meninas têm mais, mas lá atrás talvez eu até tinha, porque eu tinha tenho uma mãe e um pai que são jornalistas e que passavam essa informação, mas a maioria às vezes não tem, e a gente às vezes não tem nem coragem de expor, porque aquela história, você acha que a culpa é tua, né? Sim, é a primeira coisa que passa pela cabeça, né? O que eu fiz para gerar esse comportamento. Exatamente. E quando você faz um comparativo do início da sua carreira com agora, o que mudou, o que ainda precisa ser apontado, melhorado? Bom, claro que a gente evolui, né? A gente tem mais conhecimento. A Ágata de 20 anos não é a mesma Ágata de hoje. Então, eu aprendi muito ao longo desse tempo, estudei muito, diversifiquei muito a minha área de trabalho, trabalhei em várias empresas nesse período, prefeituras. Hoje atuo como gestão de projetos em uma empresa de geotecnologia.
Então, atendendo assim algumas instituições do Estado do Paraná, ou Prefeitura e Santa Catarina. Uhum. Então, assim, você vai criando um know-how, né, e evoluindo junto, né, com o mercado, porque a gente, homens e mulheres, não dá para parar, né, a gente tem que estar sempre estudando. Obviamente que nós, mulheres, a gente se cobra um pouco mais, né, a gente sempre acha que a gente não está fazendo o suficiente, ou acha que a gente está fazendo errado. Sim. Então, né, aquela síndrome que a gente acaba se cobrando. Eu vejo isso em colegas que trabalham comigo, que eu vejo que são muito competentes, mas falam, Agatha, mas eu não consigo. Eu falei, não, você consegue, né? A gente vai juntas. Uhum. Então, a gente tem essa de ficar se auto, né, minando mesmo. Sim. E até pensando na participação das mulheres, a gente também tem um outro ponto, que são os cargos de liderança. Uhum. Ainda adiciona mais uma camada, né? É uma Sim. dificuldade a mais, você percebe isso até vendo suas outras colegas, já que vocês estão há bastante tempo no mercado de trabalho, então vocês já têm acesso a esses espaços de liderança, né? Como que você vê isso? Hoje, se você olhar as empresas, as grandes empresas, e vamos pensar grandes empresas de engenharia, a maioria ainda são homens que fazem que estão no topo, né? Mas quem está atuando para eles são as mulheres. Aqui. Né? Se você vê ali, tem muitas mulheres trabalhando nas empresas e elas é que estão ali dando apoio para que quem está em cima consiga, né, ter uma visão maior. Sim. Então, mas existem já hoje empresas onde, né, você consegue alcançar, mas a gente sabe que ainda é difícil. Sim. Né? Existem as barreiras ali. Enfim. Sim, porque daí também é um espaço de autoridade que você acaba ocupando. Então, existe também essa parte do relacionamento no trabalho, que às vezes pode ser afetado. Então, é uma linha bem tênue, né? Acho que deve ser um... Se a mulher ela é muito rígida, ela é uma louca. Se o cara é muito rígido, não, ele é um cara sério, ele está cobrando da gente. A mesma coisa, sabe? Sim. Então, a gente vê essa diferença, né, no mercado de trabalho. Aí. Então, por isso que a gente está ali subindo, fazendo escada para muitas mulheres. Sim. E puxando outras, né, que eu acho que é bem importante. Não, importantíssimo. E além da sua profissão, você também é coordenadora do coletivo de mulheres do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Queria te perguntar o que te levou a buscar esse tipo de espaço, né, que é de mobilização política também, especialmente focado nas mulheres. Quando que você começou a fazer parte do coletivo, do próprio sindicato? No sindicato, se eu não me engano, já faz uns 6 anos que eu estou lá, mas eu entrei lá muito porque eu entrei primeiro no CREA, né? O CREA é uma instituição, um conselho da engenharia, é o nosso conselho. E as pessoas, os profissionais da engenharia como um todo, eles não têm muito conhecimento do que faz o conselho. Então, a maioria dos engenheiros aí, eu posso dizer que eles, aquele conselho é só para tirar dinheiro, o pessoal não faz, mas não, o pessoal trabalha muito. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu preciso entrar dentro do conselho para ver o que eles fazem, né? Para ir lá e falar da cartografia lá dentro. Meu papel era esse. Então, o conselho aqui do Estado do Paraná, o CREA Paraná, ele tem lá a inspetoria, e ela é aberta para qualquer engenheiro se inscrever para ser inspetor, e existe uma eleição, que os engenheiros votam. Então, é uma eleição pelo site, e quem é cadastrado ao CREA pode votar. Vou tentar. Não é é um trabalho honorífico, né? Então, o que você vai fazer? Mas eu falei, vou lá, vou entrar, vou ver se eu consigo entrar, né? Porque você está concorrendo com muita gente. E fiz os meus contatinhos. Sim, uma campanha. Uma campanha, assim, silenciosa. Sim. E me elegi ali para entrar na Câmara de Agrimensura e Engenharia de Segurança do Trabalho no CREA Paraná, como inspetora, representando essa área aqui em Curitiba. E ali eu fiquei, se não me engano, 3 anos, e divulgando muito a cartografia, me aproximei mais da Associação dos Engenheiros Cartógrafos, que é a ABEC Paraná, divulgando o trabalho do CREA para a ABEC Paraná, tudo que o CREA poderia proporcionar para os cartógrafos, porque tem muita verba para cursos, treinamentos, então, assim, fazendo esse papel, e falando um pouquinho do CREA também, que foi muito importante ali para mim.
E nisso participei ali do Comitê de Mulheres do CREA Paraná também. Olha, foi ele E que também começou. trouxe colegas, engenheiras, Aham. cartógrafas, para participarem e conhecerem um pouquinho do CREA e do coletivo. E logo depois veio o convite do diretor, na época eu acho que ele era vice-presidente do SENGE, me convidou, ele foi um dos meus chefes lá atrás, dos primeiros chefes, me convidou para participar do SENGE. Ele falou, você tem um perfil, venha participar da nossa chapa, e não sei o quê. Eu falei, vou, né? Bora. Também é um trabalho honorífico. E daí foi aí que eu entrei no SENGE Paraná, participando como diretora, e já me colocaram o coletivo de mulheres aqui, que é um trabalho que a gente divulga muito o trabalho, o perfil das mulheres, a atuação das mulheres na engenharia, de todas as áreas, e a gente faz muito trabalho aí pelo SENGE Paraná com as mulheres ali. E depois disso, acabei sendo convidada para atuar como vice-presidente, né? Falei que, né, eu atuo como, hoje trabalho numa empresa que eu sou PJ. Certo. Então eu falo, gente, eu não não pode ocupar muito meu tempo. É difícil, né? é difícil Porque eu não posso né? comprometer o meu tempo do meu trabalho, que é o que eu consigo ser remunerada, né? Porque eu eu não sou remunerada. Sim. Então eu trabalho para a sociedade. E daí quando eu falo isso, que é um trabalho para a sociedade, eu fiz universidade pública, eu estudei em escola pública, né? A maior parte da minha vida foi em escola pública. Então, para participar do CREA Paraná, participar do SENGE Paraná, é uma forma de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade ajudou a construir. Sim. Né? Então, eu vi essa troca, que eu falei, não, eu devo alguma coisa para a sociedade, eu vou tentar, com um pouco do meu conhecimento, atuar em prol à sociedade. Né? Porque dentro do CREA Paraná, a gente atua como fiscalização. Né? Dentro do SENGE, a gente atua como apoio aos trabalhadores, aos engenheiros e às engenheiras. Então, acho que foi esse meu papel. Então, aprendi muito no CREA, entendi um pouquinho de como funciona o conselho e como funciona a política dentro do conselho, sim, porque tem a política ali dentro também, dentro do SENGE também, como que funciona, né, as barreiras, o preconceito que a gente que sofre por ser um sindicalista, né, então eu acho que tudo isso eu aprendi nessa etapa e nesses últimos aí, talvez 7 anos, atuando tanto no CREA quanto no SENGE. Que bacana, é uma jornada extensa. Sim. E eu acho que cada pedrinha foi se colocando, né? Cada peça foi uma indo atrás da outra e, enfim, hoje você está aqui. Queria te perguntar sobre como que participar de um coletivo de mulheres ampliou a sua visão, porque uma coisa é a gente estar em contato com as nossas colegas e eventualmente falar sobre o assunto, outra coisa é realmente, de fato, participar de um coletivo que pensa sobre isso. Como que isso acabou mudando a sua visão sobre a participação das mulheres na engenharia? Mudou muito porque eu comecei a trabalhar com mulheres que tinham muito mais experiência do que eu, talvez eu era na época mais nova ali, e elas tinham uma visão de política, uma visão do papel da mulher, né, dos direitos da mulher, muito maior. E isso eu tenho aprendido com elas, né, me espelho nelas para poder levar isso para as mais novas. Sim. Dos direitos que elas têm, né, do que até onde elas podem, né, assim, não é até onde elas podem ir até onde elas quiserem, né? Tem muita gente que fala o céu é o limite, eu falo não, o céu não é o limite. Tem mais depois do céu. É infinito, né? Então o céu não é o limite, gente. E assim, ter esse contato com essas mulheres tem sido muito importante até para mudar um pouco o meu pensamento em relação a muitas questões políticas, ao que realmente é o feminismo, a importância do trabalho da mulher na engenharia. Então, tudo isso tem colocado outra leitura nessa minha etapa, no meu conhecimento, sabe? Sim, e até um coletivo que está inserido em um sindicato, né? Então, existe essa visão um pouco mais crítica sobre a sociedade, sobre a desigualdade de gênero. Imagino que queria entender um pouquinho do trabalho de vocês, como que vocês estão atuando hoje, quais são as expectativas aí para 2025, enfim, como que tem sido esse trabalho? Então, a gente
faz muito trabalhos ali em questão da saúde da mulher, né, Perfeito. para levar para elas e não é só para as engenheiras, né, que a gente tem divulgado, em conhecimento, na parte do cultural. Hoje a gente está falando aí, Ainda Estou Aqui, né, Sim, do filme. Rubens Paiva, que foi um engenheiro, ele foi um engenheiro deputado, ele trabalhou na luta dos direitos dos engenheiros, ele foi um precursor ali do salário mínimo do engenheiro, né? Muita gente não sabe disso. Olha, eu não sabia disso. Existe um busto que foi colocado, se não me engano, até pela Ficenge, no Rio de Janeiro, e o busto do Rubens Paiva. Então, assim, você vai conhecendo toda essa história, né, o papel da Eunice ali, para nós engenheiros e para toda a sociedade. Então, esse é um pouco também do papel do coletivo de mulheres. A gente não trabalha só para os engenheiros. Sim. Então, a gente faz apoio ali com o pessoal do MST, né, com os estudantes, com o pessoal da diversidade. Então, existe o coletivo de diversidade, o Senge Jovem, tudo atuando junto para que a gente possa ser melhores enquanto levar além da engenharia, né? Então, a gente tem muitos trabalhos ali, não só 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, mas assim, estando atento ao que os políticos estão tratando, né, ao que está acontecendo não só em Brasília, mas em Curitiba, no Paraná, no mundo, e que pode nos afetar. Sim. Então, a gente leva um pouco de todo esse conhecimento e, assim, você estando no SENGE ou no CREA, você tem relações com todas as engenharias. Verdade. Né? Então, eu não sou engenheira cartógrafa de formação, mas você começa a aprender da agronomia, da agricultura familiar, você aprende da engenharia de produção, da química, da mecânica, né, da elétrica, que são áreas ainda que tem menos mulheres ainda, né? Sim. Então, hoje a gente sabe que talvez a engenharia de produção, a engenharia química são as que têm mais mulheres e as demais aí tem menos. Mas você vê essa diferença, Sim. né? Consegue até ter contato com pessoas que você não teria normalmente. Não seriam... E fazendo trabalhos, a gente fez trabalho com as universitárias, né, as estudantes que moram na casa da estudante, as meninas ali que é da Federal. Então, assim, vários trabalhos que a gente... Assim, faltam braços para você fazer tudo, né? Sim. Então, como é um trabalho honorífico, né, que a gente diz, eu não consigo estar no SENGE todos os dias. O pouco tempo que eu tenho disponível, né, eu estou lá com uma equipe que está fazendo o trabalho, mas as ideias são muitas, eu gostaria de fazer muito, porque nem eu falo, pessoal, gente, eu gostaria de fazer muito mais, mas não consigo. Isso é algo tão... Eu consigo ouvir tantas mulheres falando isso. Quando você diz isso, eu consigo ver muitas mulheres falando exatamente essa mesma frase, assim. Mas eu acho que o importante é estar em movimento, né, estar antenado, estar fazendo o que pode com o que tem. Então, que bacana saber um pouquinho mais do trabalho. Agora, com toda a sua experiência, tanto na profissão, quanto na universidade, agora no sindicato, a pergunta de R$1 bilhão é como ampliar a participação das mulheres na engenharia e nos sindicatos, né? O que ainda falta ser feito? O que as empresas podem fazer? O que a universidade pode fazer? O que os colegas engenheiros também podem se atentar? Queria que você, óbvio, não precisa ser uma resposta super completa com um plano de ação, mas enfim, o que tem sido importante hoje para você? O que vem na sua cabeça quando você pensa nisso, assim? É uma pergunta de milhões. Sim. Tá. A gente fala muito sobre isso no sindicato, no CREA, a gente discute muito isso no coletivo e no comitê. O que fazer para trazer mais mulheres? Eu digo que incentivos. Incentivos do governo. Por quê? Por que a mulher não entra na universidade? Porque ela fica grávida. Sim. Ou porque ela tem que ajudar a cuidar dos irmãos, da família. Verdade. Né? Ou porque ela casou e o marido dela não deixa ela estudar. Ainda tem muito isso. Sim. Né? Então, essas políticas públicas são importantes. Você dá uma bolsa para que ela lá tenha o direito de fazer um vestibular sem ter que tirar o dinheiro
porque ela iria ajudar a mãe dela em casa. Porque são muitas filhas de mãe solo, né? Não digo todas, assim, também tem as que têm um pouquinho mais de estrutura, talvez porque o pai fala, não, isso não é para você. Ou a mãe fala, não, engenharia tem que estudar matemática. Se a mãe falasse isso para mim, talvez eu não fizesse, porque o meu forte nunca foi matemática. Olha só. Né? Então, as pessoas colocam barreiras. Então, eu acho que a gente olhar para a sociedade ali, políticas públicas versus sociedade. Entender que é para todos e para todas. Né? Não dá para a gente colocar barreiras sem saber que a gente vai ter que estudar, né? Vai ter que, para qualquer área, como eu disse, a gente tem que estudar. Então, não deixem colocarem barreiras na tua frente, né? Porque elas estão ali. A gente vai ter que, sei lá, tem que desviar, tem que pular, tem que empurrar elas, quebrar as barreiras, porque elas vão acontecer. E daí as políticas públicas estão aí para apoiar, para ajudar. Hoje, aí tendo essas opções aí de incentivos, né? Tendo, aí dentro da própria universidade, você tendo apoio ali, poxa, a guria ficou grávida na universidade, ela precisa trancar, ou ela consegue se formar e ter um dinheiro, um apoio, porque ela é estudante, coisa que na minha época não tinha. Esse olhar, assim, para as estudantes é muito importante, né? Porque a gente sabe que muitas entram, mas acabam não... E muitas se formam, e a gente vê até no próprio CREA, no próprio CINJA, a gente vê que os números não aumentam, fica ali 20%, 15%, 16%. Por quê? Porque existem barreiras ali, aquela história, acabam deixando para cuidar da família, não tem o apoio da empresa, ou ficam grávidas enquanto estão trabalhando, quando voltam são demitidas, né? Então, acabam, o que elas vão fazer? Vão fazer alguma atividade que elas não precisem estar perto dos filhos, né? Possa estar perto dos filhos dela. Então, tem tudo isso. Se não tem uma rede de apoio ali do lado também, então eu acho que precisa desse apoio do governo, nesse apoio, tanto infraestrutura para a saúde, né, da mulher, escolas, creches. A gente vê aqui, né, na nossa prefeitura, que às vezes está faltando creche para as mães, e eu tenho uma colega que, né, parou porque está cuidando da filha, porque não tem creche. Caramba. Então, assim, isso é muito comum. Né? E a pessoa é muito competente, né? Mas ela não demorou muito para daí a filha conseguir uma creche, daí até ela retomar, né, voltar. Então, eu acho que tem que ter esse olhar, e esse olhar está nos nossos governantes, e por isso que a gente tem que falar de política, né? E por isso que eu acabo me envolvendo muito com a política, né? As pessoas, não vamos falar de política, mas, gente, a política é nosso dia a dia. Se a gente não souber o que o nosso vereador está fazendo, né, a vereadora está falando, se é a nosso favor ou não, independente de partido, mas ela tem que fazer ao favor da população, né? Independente de crença, independente de raça, independente de qualquer coisa, né? É para a sociedade quando você assume um cargo de poder. Então, o que eu diria, assim, é que a gente precisa ter o olhar dos órgãos públicos, né, dos governantes, em todos os níveis, e da sociedade ali ter esse olhar mais empático, mais talvez? Empático, a gente fala tanto em resiliência, né, mas muita gente nem sabe o que é. Então, eu acho que ter esse olhar aí para dar apoio, para vai lá, vou te apoiar, vou segurar a tua mão, vamos juntas, porque quando a gente fala em coletivo de mulheres, a gente tem essa... eu digo que a gente não quer ser mais do que passar, não é isso, a gente quer estar junto, a gente quer andar junto, a gente quer colaborar junto como sociedade, a gente quer trabalhar juntos, crescer juntos, a gente só precisa desse respeito, né, e da confiança que nós temos a capacidade, independente dos obstáculos. Perfeito. Muito obrigada, Agatha, sua participação foi maravilhosa, é muito bom ouvir de alguém que está há tanto tempo lutando por algo tão importante, então a gente agradece muito. Eu que agradeço aí o convite da Jo, agradeço aqui a tua disponibilidade, e sou grata também a todas as mulheres que é por elas que eu estou aqui, né? Todas as mulheres que me incentivaram a estar aqui,
e começando aí pela minha mãe e por todas as minhas colegas, minhas professoras. Então, e é isso. Elas também estão aqui agora. Também Nesse estão momento, aqui, represento todas elas. Perfeito. Muito obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de deixar nos comentários quais outros assuntos, quais outras pessoas você quer ver aqui no Bem na Pauta. Eu te espero numa próxima. E não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais, @BemParaná, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.